Boa noite, irmãos. Graça e paz. Com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para adorá-lo, para bendizer o seu santo nome. Estarmos aqui reunidos em torno da pessoa bendita de Cristo, para ouvir a sua voz, para que Ele possa falar com cada um de nós nesse momento. Peço aos irmãos que abram em Efésios capítulo 3, versos 14 e 15. Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem tomo o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Vamos orar, irmãos. Bendito e maravilhoso Pai, nós rendemos graças a Ti por esse momento. Nós somos gratos a Ti pelo Teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso nós rendemos toda a honra e glória a Ti, Senhor. Nesse momento que estamos aqui reunidos em torno do Teu nome, que o Senhor possa falar com cada um de nós, revelando e glorificando mais e mais do Teu Filho Jesus. Que a única voz, Pai, que nós possamos ouvir nesse momento, seja a voz do Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, fala com cada um de nós. Revela-nos mais da pessoa bendita de Cristo, para que Ele seja assim em tudo glorificado. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a realidade para propósito eterno de Deus, eu gostaria de falar com os irmãos essa noite, é sobre a paternidade. Nós estamos aqui ao dia que se comemora o Dia dos Pais, mas o que eu gostaria de mostrar aos irmãos é esta paternidade, que é algo que só pode vir de Deus aos nossos corações. E esse texto que nós lemos aqui, Paulo diz aos Efésios: por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Esta realidade do que Paulo diz aqui, de quem toma toda a família, essa palavra no grego nós podemos colocar pátria. E esta é a realidade que o nosso Pai tem com todos nós. Um dos grandes temas, irmãos, da revelação bíblica é paternidade. Estranhamente, é um tema bastante negligenciado em muitos círculos cristãos. Olhando, irmãos, sobre esta realidade de paternidade, que é um dos temas principais da revelação das Escrituras, lembrando daquilo que o nosso Deus, quando criou Adão e Eva, quando Ele soprou o fôlego de vida no nariz dele, aquilo que estava no interior do nosso Deus, Ele deu de realidade para Adão. E ele passou a ser um ser vivente. A palavra diz que Deus criou a imagem e semelhança dele, os criou. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou eles para ser eternos. Criou eles para ter a vida do próprio Deus no seu interior. Mas eles preferiram o conhecimento do que a vida. Deus tinha dado a eles a vida eterna pelo sopro. E eles preferiram o conhecimento. Então, quando eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles passam a ser deuses deles mesmos. E com isso, a própria palavra nos diz que eles morreram espiritualmente. Então, todo homem que tem esta geração vinda de Adão, todos nós nascemos mortos em delitos e pecados, como diz a palavra para todos nós.
Mas esta realidade, irmãos, quando quero dizer aos irmãos sobre paternidade, nosso Senhor, Ele criou homem e mulher para ser eterno. Isso tem que ser bem claro para nós. Mas eles não quiseram. Eles preferiram ter o conhecimento. Paternidade, irmãos, não começou na terra. Começou no céu. Também não começou no tempo ou na história humana, mas na eternidade. Olhando para o nosso Deus, irmãos, aquilo que Ele é, Pai por natureza, o grande Pai que tem o seu grande Filho, Jesus Cristo. Olhando para esse eterno propósito de Deus, irmãos, sabendo desta realidade, que paternidade, ela não começou aqui por nenhum homem, irmãos. Ela não começou no nosso tempo ou na história de alguém de nós. Se nós olharmos para o Evangelho de João, capítulo 1, o verso 1, ali nos diz que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então todos nós entendemos que existia uma relação íntima com o Pai e o seu Filho, desde a eternidade. Sempre existiu, irmãos. Então, esta relação de Pai, que é uma relação de uma eternidade com Ele, nós só podemos experimentar quando nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo. Porque nós todos sabemos que no mesmo Evangelho de João, capítulo 1, o verso 18, lá nos diz que aquele Filho amado sempre esteve no seio do Pai. E é quem? Aquele que enviou. Essa realidade de seio do Pai, irmãos, Ele sempre esteve próximo e junto com o Pai. Jesus Cristo, quando desce e assume uma forma parecida com a nossa, Ele nunca deixou de ser Deus. Ele se esvaziou da sua glória. Como diz ali em Filipenses capítulo 2. Ele se esvaziou da sua glória e se humilhou até entrar numa morte de cruz. Mas nunca o nosso Senhor deixou de ser Deus. Porque a certeza que nós temos um Deus chamado Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus, nos dá a certeza que aquela obra que Ele fez foi para levar todos nós a esse maravilhoso Pai. Esta é a realidade que a palavra nos diz, irmãos. Em 1 Pedro, capítulo 3, o verso 18. 1 Pedro, capítulo 3, o verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Todos nós sabemos que Ele morreu uma morte que não era dele, e sim dos injustos. Por isso que a palavra nos diz, o justo que morreu pelos injustos. Aqueles que não eram dignos de nada, pela sua graça Ele nos torna dignos de sermos o que, irmãos? Filhos amados desse Pai. Isso para nós, a relação de paternidade com esse Deus é a revelação maior que o nosso Deus tem para nós. Porque nós todos sabemos que qual era o nome que Jesus veio tornar conhecido aos seus discípulos. Quando Ele veio anunciando o seu evangelho, curando, realizando muitos milagres. O nome não era o sagrado nome de Jeová, irmãos. Os judeus conheciam este nome há muitos anos. A nova revelação especial, o grande propósito, o nome que Jesus queria que eles conhecessem era Pai Nosso. Nós sabemos que
A realidade desse Deus no seu plural é Elohim. E nós sabemos que ele tem vários nomes, como Jeová, Javé, mas esta é a realidade que aqueles conheciam no passado. Quando Cristo veio, ele nos apresenta esse Deus como um Pai. Esta é uma revelação muito mais profunda, irmãos. Os judeus e todos aqueles discípulos que caminhavam com o Senhor não tinham essa revelação enquanto Jesus não tinha dito. Ele sim é o nosso Pai. E quando ele mostra aos irmãos, nitidamente, mais certamente de algumas 100 vezes que é escrito no Novo Testamento, essa palavra Pai. Então é de profunda responsabilidade e cuidado que nós temos que olhar para esse Deus como um Pai. Aquele Pai que nos cuida de todas as coisas. Irmãos, consequências de conhecer a Deus como Pai. Quando entramos na plenitude desta revelação e no relacionamento direto com Deus como Pai, recebemos certas coisas que faltam na experiência emocional da maioria das pessoas na nossa cultura. E elas são identidade, valor que temos para Deus e segurança. Esses 3 pontos, irmãos. Quando nós entramos nesta plenitude desta revelação, quando é aberto os nossos olhos para nós enxergarmos Deus como Pai. Porque foi isso que Jesus apresentou para nós. Ele não falou que Ele era apenas um Deus, Ele disse que Ele era o nosso Pai. O Pai que cuida, o Pai que traz para perto, o Pai que, se possível, disciplina o seu filho. Essa é a realidade que nós temos de um pai. Não também de um pai tirano, mas sim de um pai de amor, que é o que ele é. E Jesus sempre deixou bem claro para nós: aquele que vê a mim, vê ao Pai. Nós só poderíamos experimentar, irmãos, essa revelação maravilhosa se Cristo viesse de uma forma semelhante a nós. Por isso nós podemos experimentar esse Deus como um Pai. Porque o cristianismo é o único movimento que mostra Deus como um Pai. Os outros movimentos por aí afora não mostram Deus como Pai, e sim como um Deus. Que se você fizer algo diferente, Ele vai te colocar na parede, Ele vai cobrar de você. Disciplina não é isso, irmãos. Todo pai que ama, disciplina e exorta o seu filho. Agora, um Deus que é conhecido de muitos por aí, é um Deus tirano. Que coloca todos aqueles que não fazem a vontade dele na parede. Não é esse Deus que Cristo veio nos revelar. Não é esse, irmãos. O Deus que Cristo veio nos revelar é aquele que tem esta paternidade antes da fundação de todas as coisas. Já existia este movimento com o Pai, o Filho e o Espírito, que mostrava Deus como um Pai. Se nós olharmos para este universo, irmão, todas as coisas que existem nele, você só vê um Deus como um Pai. Não tem outra explicação, irmãos. Que se saísse algo fora do controle, se pudesse sair algo fora do controle desse Deus, que se fosse 1 milímetro que seja, irmãos, esse universo entraria num colapso. Mas porque Ele é aquele que está acima de todas as coisas, Ele não permite que nada saia, nem que seja 1 milímetro para a direita ou para a esquerda. Porque Ele cuida de todos nós, irmãos. Estes 3 pontos que eu queria mostrar aos irmãos: identidade, valor que temos para Deus e segurança. Irmãos, identidade é um problema muito crítico para a pessoa moderna. As Escrituras nos afirmam que alguém nunca será capaz
de realmente responder a pergunta: quem sou eu? Até descobrir quem é seu pai. Muitas pessoas têm problema com identidade, irmãos. E você vê hoje por aí afora, devido a esses problemas de identidade, muitos estão se perdendo. Muitos estão dizendo por aí afora: o que você vê por fora não é o que está por dentro. Eu sou uma pessoa por fora, mas por dentro eu sou outra. Você sabe o que eu estou querendo te dizer, irmãos. Isso é problema de identidade. Agora, quando nós, irmãos, entendemos que esse Deus é um Pai, acaba todos os problemas de identidade. Porque nós sabemos que nós somos filhos. E para que Ele nos criou. Nós todos sabemos a realidade do que está em Gênesis. Deus criou homem e mulher. Isso que Ele criou. Isso que Ele fez, irmãos. Agora, algo que foge desse controle de Deus é porque existe problema de identidade, irmãos. E muitos que não têm problema de identidade procuram até a psicologia. E a própria psicologia nos afirma que aquele que não sabe quem é, enquanto não conheceu seu pai, não vai ter essa resposta. A própria psicologia nos mostra isso. Tratamentos que são feitos com pessoas que têm problema de identidade, de saber quem ele é. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de mostrar aos irmãos. O outro ponto é o valor que temos para Deus. Está aqui em 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Este é, irmãos, o valor que nós temos para com Deus. Olha que texto tão maravilhoso. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quando levei aos irmãos a realidade de quando Deus criou Adão e Eva, que eles tinham ali no seu interior a vida eterna, mas eles preferiram o conhecimento, pelo engano da serpente, que mostraram para eles. E não foi assim bem que Deus disse. Deus tinha dito a eles que se eles comessem do fruto, eles morreriam. E a serpente disse que eles não iam morrer. Então, eles deixaram de lado aquela comunhão que eles tinham com o Pai. Que a palavra nos diz que ele descia toda a viração do dia e falava com Adão. Tinha comunhão. Eles deixaram isso de lado para ter o conhecimento. E quando nós experimentamos esta realidade, nós sabemos que todos nós que descendemos de Adão, nascemos mortos espiritualmente. E quando Cristo veio, Ele nos leva a uma experiência na sua morte. Porque nós lemos ali que o justo morreu para os injustos. Então, quando eu e você temos os nossos olhos abertos para a revelação da palavra, que Cristo naquela cruz levou todos aqueles que creem a participar com Ele naquela morte. E com isso Ele nos dá uma vida que foi desligada pela desobediência de Adão e Eva. Ele nos dá de novo a vida, aquela mesma vida que foi soprado no nariz de Adão. Porque é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo glorificado. É esta vida que nós temos no nosso interior, irmãos, todos nós que cremos. É aquela mesma visão que João teve na ilha de Patmos, e quando ele viu o Senhor. Você se lembra ali no primeiro capítulo de Apocalipse, que ele vê a figura que ele viu, o nosso Senhor, foi totalmente diferente quando Cristo esteve aqui nessa terra. Ele viu ele de uma forma totalmente diferente. Ele ali estava glorificado.
Ele ali veio como um grande sumo sacerdote, como o livro de Hebreus nos mostra. A roupa que João viu, a forma que estava ele, era uma forma totalmente diferente que o próprio João tinha visto, que tinha conversado com ele, que tinha colocado a sua cabeça no peito de Jesus. Esta foi a revelação que João teve. E é este Cristo, irmãos, glorificado, que habita no interior de todo aquele que crê. Então isso é uma condição maravilhosa que Ele nos dá. O valor que temos para com Deus. Nós somos filhos amados dEle. Agora, o outro ponto é a segurança que Ele nos dá. Por trás do universo não está uma força científica ou um Big Bang, mas um Pai que nos ama, Ele nos traz segurança. Irmãos, sabendo que nós temos um Deus que é Pai, Ele nos dá segurança por isso. Nós todos vemos o que tem acontecido nesse mundo, irmãos. No nosso país. Todos nós sabemos o que tem acontecido. Coisas estão acontecendo para distrair esses filhos desse Pai. Como diz ali em Daniel 7:25, que com a aparição do iníquo, ele ia magoar a mente dos santos. Esse entendimento dessa palavra magoar é deixar as mentes cansadas, irmãos. Nós todos sabemos a dificuldade que nós temos para meditar nas Escrituras. Isso já é um trabalho do anticristo, para nos atarefar de outras coisas, para deixar a nossa mente preocupada com tantas coisas e não meditar na palavra desse Pai maravilhoso. E com estas coisas, irmãos, nós tiramos os olhos dele e começamos a ficar com medo. Você vê por aí, irmãos, o que tem acontecido nesse mundo. Nós estamos vivendo um tempo apocalíptico, irmão. Isso é nítido para todos nós. Agora, o que nós estamos respondendo a esse Senhor, que é o nosso Pai, que nos dá a garantia da identidade de quem nós somos, nos dá a certeza desse valor que nós temos para com Ele e da segurança que Ele nos dá quando nós estamos nele. Irmão, se nós olharmos com cuidado sobre esses 3 pontos, nada irá fazer o nosso coração temer. Porque nós todos sabemos o que tem acontecido nesse mundo afora. Perseguições, muitos outros problemas, filhos contra pai, pai contra filhos, e muitas mortes e destruição, tragédias e tantas outras coisas, irmãos. Estas coisas, por um lado, nos entristece por quê? Porque muitos estão morrendo sem conhecer o Senhor. Agora, por um outro lado também, deveria não deixar nós preocupados e com medo, mas sim regozijantes. Porque a palavra do Senhor está sendo cumprida. Existem 2 lados para isso, irmão. Se o nosso coração não arde de temor ao Senhor, por muitas almas que estão morrendo sem conhecê-lo, irmão, eu acredito que nós devemos considerar estas coisas aos pés do Senhor. Porque é tão precioso para nós, irmãos, estarmos aqui reunidos hoje, em torno da palavra, um momento tão precioso de comunhão. O Senhor nos dá a sua palavra. Mas, irmãos, tem muita gente, pessoas por aí afora, que estão gemendo, necessitando de uma palavra, necessitando conhecer desse Cristo que veio revelado a nós. Precisamos sim, irmãos, pedir a Ele que nos dê orientação sobre estas coisas, que nos mostre o que nós necessitamos de fazer. Porque senão a nossa mente, irmãos, vai ficar preocupada em fazer muitas e muitas coisas, sem saber o que é, de fato, a vontade dEle
para todas as coisas. Nós precisamos ter isso bem claro nos nossos corações, bem claro nas nossas mentes, para que esse anticristo que já age no meio, irmãos, por aí afora, não venha deixar as nossas mentes cansadas, não venha atrapalhar a nossa comunhão com esse Pai maravilhoso. Agora, todos nós sabemos que essa comunhão é quebrada quando nós não queremos ter essa comunhão com Ele. Porque, infelizmente, irmão, a palavra que esse Deus nos dá para a igreja de Laodiceia é muito preocupante para a igreja de Cristo. Muitos contextos de cristãos estão vivendo ali a sua realidade. Mas o que ele diz ali, eu estou para o lado de fora. Não sei o que você percebe com aquele texto de Apocalipse capítulo 3, o verso 21. Eis que estou à porta e bato. Irmãos, isso é muito profundo para nós. Uma realidade da igreja de Cristo. A igreja é maravilhosa aos olhos do Senhor. Mas se nós não tivermos a revelação espiritual de todas as coisas, nós não vamos compreender. Agora, o que Cristo tem dito ali para a igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Pode ter tudo, irmãos. Você imagine? Mas Cristo está do lado de fora. E o que adianta ter a reunião se Ele realmente está para o lado de fora? Agora, nós temos que ter a certeza aonde é o seu lugar. Aonde Cristo tem que ser o seu lugar. O lugar de Cristo é o centro de tudo, irmãos. Esse é o lugar de honra que eles têm que estar. Se Ele não for o centro da nossa reunião, se Ele não for o centro da nossa vida, dos nossos negócios, dos nossos relacionamentos, Ele não é nada para ninguém, irmãos. Ele é apenas aquele que pode ter salvado eu e você dos pecados. Mas Cristo não é só isso, irmãos. Ele não é só aquele que salvou nós do pecado. Ele é aquele que nos leva a um caminho tão maravilhoso a conhecer esse Deus que é um Pai. Irmãos, que maravilhoso isso para nós. Ter essa responsabilidade no nosso interior, que quando Cristo nos chama para essa comunhão com Ele, Ele diz que Ele é o caminho, irmãos, a verdade e a vida. Então não há outra possibilidade de nós termos comunhão com o Pai se não for dado por Cristo, irmão. E também precisamos desejar, anelar essa comunhão com Ele. Uma comunhão que nunca terá fim. Um conhecimento que é dado por Ele que nunca terá fim. Por quê, irmãos? Porque Ele é eterno. Agora, muitos infelizmente estão tentando entender as coisas de Deus. Não vão conseguir entender, irmão. Eu não vou conseguir entender. Porque se eu e você tentar entender quem é esse Pai, é a mesma coisa de eu tentar colocar Ele dentro da minha cabeça. Ele não cabe, irmãos. Agora, quando Cristo manifesta a sua graça e nos leva a conhecer esse Deus como um Pai, nós cremos e descansamos nele. Não precisamos entender muitas coisas, irmãos. Precisamos crer e descansar nele. A mais alta vocação do homem, 1 Coríntios capítulo 11, o verso 3. 1 Coríntios capítulo 11, o verso 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Irmãos, como representante de Deus na sua família, e elo de ligação na cadeia de autoridade e transmissão de vida, o homem recebe 3 ministérios de Jesus: sacerdote, profeta e rei. Diante desta vocação que Deus leva a todo homem, irmãos, preste atenção, sobre esse texto que nós lemos aqui. Ele nos leva a 3 ministérios muito importantes:
sacerdote, profeta e rei. Como sacerdote, o pai representa a sua família diante de Deus. Como profeta, representa Deus para a sua família. Como rei, governa sua família em favor de Deus. Precisamos compreender, amados irmãos, que como o homem, como sacerdote, ele tem que ser um bom intercessor pela sua família. Aquele que ora pelos seus filhos, aquele que intercede pela sua esposa, pela sua casa, irmãos. Se o homem não for um bom intercessor, ele nunca será um sacerdote na sua casa. Porque foi estes 3 ministérios que Cristo deu a todo homem, irmãos, e crê na sua palavra. E também, como profeta, ele é aquele que representa Deus para a sua família. Nós sabemos que a palavra nos diz que aquele pai tem que instruir o caminho que o filho tem que andar. Ainda é pequeno esta palavra. E quando ele crescer, irmão, ele nunca vai desviar desse caminho. Admoestando esse filho, exortando esse filho, mostrando a realidade desse Deus amado que se vem como um pai. Este profeta, que representa Deus para a sua família, tem muita responsabilidade, irmãos. E também esse rei que governa a sua família em favor de Deus. Colossenses capítulo 3, irmãos. Colossenses capítulo 3, o verso 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Sobre essa palavra, irmãos, nós olhamos para a vida de muitos pais que são muito severos, irmão. Que são muito duros em tratar com os seus filhos. A ponto de o filho dizer assim: eu não sei o que eu faço para agradar o meu pai. Eu desisto. Você já viu alguém falar isso, irmão? Eu não sei o que eu faço para agradar esse meu pai, que é tão duro comigo. Então, eu não quero mais ter comunhão com ele. Eu desisto. Isso que é que Paulo está dizendo aqui. Não irrite os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Tem 2 pontos, irmãos, sobre a relação de filhos, que o homem tem que ter responsabilidade, para que ele não seja rebelde e para que ele não fique desanimado. Isso nós temos que saber. O homem tem responsabilidade, irmão. Deus deu a responsabilidade ao homem como sacerdote, profeta e rei na sua casa. Não pode haver uma inversão de valor, irmão. Senão vai haver problemas. Porque nós sabemos que Cristo é o cabeça da igreja. Deus é a cabeça de Cristo. Como nós lemos ali, o homem é a cabeça da mulher, é mulher. Irmãos, precisamos entender, ali não há uma hierarquia. Não é hierarquia, irmãos, ali. Ali é posição espiritual, irmãos. Não é que o homem manda mais que a mulher, ou a mulher manda mais que o homem, ou que Cristo manda mais que Deus e Deus manda mais que Jesus. Não é isso, irmãos. Posição espiritual. Precisamos entender essas coisas. Porque Jesus deixou bem claro para nós. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. E essa realidade desse Deus maravilhoso que se revela para nós em 3, é isso que nós entendemos. Não há uma hierarquia onde Deus está no alto, o Filho e o Espírito. Não, irmãos. Não há isso. Isto é uma posição espiritual para que nós compreendamos quem é esse Pai de amor, irmãos. Se você olhar com cuidado no Novo Testamento, olhe na oração de Jesus, no capítulo 17 de João. Ali ele chama o Pai ali 6 vezes, irmãos. Ele mostra para nós quem é esse Pai. Ele intercede por nós.
E quando Jesus mostra para nós que Ele veio não fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que enviou, e sempre Ele mostrou para nós o valor desse Pai que quer nós para perto, irmão. Quer nós aos pés dEle. Quer nós dependendo dEle para todas as coisas, irmãos. Se você abrir comigo aqui em Lucas capítulo 15, aquela história daquele filho pródigo, irmãos, que nos ensina tantas coisas. Eu vou apenas aqui citar algo aos irmãos, não vamos fazer leitura do capítulo todo. Nós todos sabemos que este homem tinha 2 filhos aqui, como está descrito, e um desses seus filhos quis a parte da herança dele. Nós todos sabemos que um filho tem como ter essa herança quando o pai morre. E aqui esse filho queria a herança, porque eu tenho direito. E ali o pai deu a parte para ele. E nós sabemos que ele sai, gasta todo o seu dinheiro da forma que ele quis, satisfazendo os seus desejos, as suas vontades, satisfazendo o seu ego. Ele saiu. Teve experiências tão tristes, mas aos olhos dele também teve experiências boas para ele. Mas essas experiências não satisfez o coração desse moço jovem. E ele teve um princípio tão maravilhoso que isso é uma chave para todos nós compreendermos. Que se chama arrependimento, irmãos. Se esse moço não tivesse arrependido, Deus não teria tratado com ele. E aí ele cai em si, todos nós sabemos a história. Ele volta para esse pai. Ele lembra, ele estava ali passando fome. Ele lembra, meu pai é um bom patrão. Ele alimenta bem os seus empregados. Vou ter com o meu pai, pelo menos como um servo, para que eu possa me alimentar. Eu aqui estou parafraseando, irmãos, esse texto. E ali você vê que esse pai, quando vê esse filho de longe, ele vai ao encontro desse filho. E ali, essa história tão maravilhosa nos mostra. Ele fala assim: Pai, pequei contra o Senhor. Me trata como um dos seus trabalhadores. Irmão, você vai ver muitos ex alguma coisa por aí. Mas ex-filho você nunca vai ver, irmãos. Quando Deus nos dá essa garantia de sermos filhos, nunca mais nós perdemos essa posição. A não ser que nós não cremos. E ali, esse pai pega esse jovem, coloca um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, e pede aos trabalhadores que traga o novilho cevado. Irmãos, olha a visão desse pai. O filho saiu, ele já colocou o novilho para engordar, porque ele sabia que o filho ia voltar. Irmãos, quando Deus nos abre os olhos para esta revelação, que eu e você se torna filho pela graça de Deus, podemos andar, podemos caminhar. Se nós somos filhos dele, ele vai tratar profundamente com nós, irmãos. Ele vai criar situações para que eu e você se renda aos pés desse Pai. Não tem como fugir dele, irmãos. Não tem como correr dele. Porque se ele começou essa obra em mim e você, ele vai completá-la. Até o dia de Jesus Cristo, irmão. Se ele nos levou a experimentar essa morte juntamente com ele, e por essa morte ele nos deu uma vida nova, podemos caminhar por aí afora, irmãos. Podemos andar, correr e até tentar enfiar a cabeça dentro de um buraco. Se nós somos filhos, ele vai nos buscar, irmãos. Ele vai tratar conosco. Porque é isso que mostra o valor desse pai, irmãos. E esse filho entra
ali junto com o seu pai. E aqui um detalhe tão maravilhoso, aquele filho mais velho que estava sempre com o pai, fica irado. Porque o filho mais novo saiu, gastou toda a herança, a parte dele, e quando volta, você dá um novilho cevado para ele. Eu nunca tive nem sequer um cabrito para festejar com os meus amigos. Oh, irmãos, isso mostra uma diferença para nós. Daqueles religiosos que tentam fazer algo para ser aceitos. E da graça maravilhosa de Deus que nos aceita, irmãos. Oh, irmão, que diferença tão maravilhosa que tem aqui. Ele estava sempre com o Pai. Ele tinha o livre acesso de falar: Pai, eu quero nem que seja um cabrito para mim me divertir com os meus amigos. Mas ele nunca pediu, irmãos. Agora, porque o seu irmão voltou junto com esse pai, ele ficou irado, irmãos. Ele ficou com inveja. Porque o pai trouxe um novilho cevado. Nós precisamos analisar essas coisas, irmãos. Todos esses detalhes desse capítulo tão precioso, que nos ensina muitas coisas. Muitas coisas. Irmãos, é necessário que esse pai, que nós como pai, temos que ter comunicação. Ela é essencial aos filhos. O Dr. Victor Raymond Edman, que foi presidente de um seminário conhecido nos Estados Unidos, disse certa vez: olhando para trás e pensando na forma como criei meus filhos, se eu pudesse fazer tudo de novo, passaria mais tempo com eles em atividades simples. Ele descobriu que algumas das coisas que seus filhos adultos mais se lembravam eram os momentos informais de simplesmente estarem juntos. O quanto nós perdemos tempo, irmãos, em estarmos com os nossos filhos, por causa de outras coisas. É um detalhe tão assim: o filho quer ajudar o pai a fazer uma tarefa. O filho quer ajudar o pai a lavar o carro. O filho quer ajudar o pai a fazer muitas coisas. E o pai, infelizmente, muitas vezes não vê isso, irmãos. Essa comunicação é essencial. A palavra de Deus, ela é indispensável. Sem a palavra de Deus, não tem como ter comunhão. Mas essa comunicação entre pai e filho é essencial. Temos que saber dessas coisas. Quando o filho vem até nós: pai, eu quero fazer isso, eu quero te ajudar com isso, eu quero fazer aquilo outro. E nós estamos com a cabeça tão preocupadas em outras coisas que nós não olhamos isso. E é o simples fato do filho poder ajudar, participar, estar junto. Se nós não entendermos, irmãos, essas coisas tão simples, faz muita diferença na educação dos filhos. Um detalhezinho tão simples que às vezes a gente pensa que não serve para nada, mas o filho nunca vai esquecer daquilo. Talvez uma coisinha de um filho ajudar o pai a lavar o carro, né? E pega a bucha daquele lado verde para esfregar o carro, irmãos, imagina? E aí o pai se irrita com todas essas coisas por causa do carro. São detalhes, irmãos, que os filhos não irão esquecer nunca mais. Quando ele sabe que tem um pai que é próximo, que compartilha das dificuldades, que escuta o seu filho. Irmãos, existe muito problema também, porque tem pais que não sabem escutar os filhos. Só quer falar. Aí sabe o que esses filhos fazem? Procura outras pessoas para poder desabafar. Outra hora procura drogas, amigos inconvenientes, aonde ele vai desabafar, porque ele não encontra um pai em casa que ele pode conversar. Existe também um problema muito grande, irmãos, em fazer diferença de filhos.
Eu já vi muitos lares que estão padecendo hoje por causa de pais fazerem diferença de filhos. Eu já vi experiências de pai que, por não compreender que todos os filhos são bênçãos para esse pai, e ele tem que tratar os filhos da mesma forma, hoje estão padecendo, porque não tiveram esta orientação dada por Deus. Onde ali o pai escolhe amar mais aquele filho. Você sabe que por aí afora isso é normal, irmãos. Eu prefiro aquele. Eu tenho 5. Eu prefiro o terceiro. O terceiro para mim é o melhor. Irmãos, isso é um erro muito grave que tem acontecido por aí afora. Você não sabe o que pode acarretar em um pai escolher amar mais um filho que o outro. Porque quando ele não vê o pai como este sacerdote, como esse profeta e esse rei, ele vai buscar essas coisas na rua, irmãos. Ele vai buscar esse desejo para realizar o seu coração como um pai, para ele apoiar em pessoas, em coisas, em festas, em momentos, em tudo. Agora, quando esse pai percebe que precisa ouvir o seu filho também, e não apenas falar, muito importante ele falar, mas também ouvir. O que o filho tem para falar? Muitos filhos que procuram psicólogos por aí afora, o filho está passando dificuldade, o que o pai faz? Vamos procurar um psicólogo. Você está muito rebelde, muito com problema. E procura um psicólogo, o que o psicólogo faz primeiro com esse filho? Fala, eu quero escutar você. O que o pai tinha que fazer, ele põe um psicólogo para fazer. Entende, irmãos? Aí o psicólogo escuta, o filho chora, desabafa. Aí o psicólogo vai dar orientação a esse pai. Muitos ainda cristãos. Não sou nada contra a psicologia, irmãos. Só estou dizendo que nós temos que entender que o lugar mais alto que nós devemos estar é aos pés do Senhor. Quando nós entendemos isso, nada vai atrapalhar o nosso caminhar com o Senhor. E precisamos compreender, irmãos, que essa comunicação com os filhos, ela é fundamental. Ouvir os filhos, educar esses filhos, exortar os filhos. Que pai que ama o seu filho, irmão, que não o disciplina? O nosso pai nos mostra isso na sua palavra. O filho está andando um caminho, pega um caminho tortuoso. O pai ama esse filho. O que ele faz? Ele vai pegar e falar, filho, volta aqui. É esse caminho que você tem que andar. E muitas vezes quando o pai pega isso em nós, dói, irmãos. Mas nos cura. Porque ele nos quer, irmão, no centro da sua vontade. Não do jeito que eu e você quer caminhar. É isso que ele quer de nós. E também, isso é nos lares. Se eu amo os meus filhos, e eu vendo os meus filhos num caminho errado, eu vou deixar eles, irmãos, quebrar a cara. Deixa quebrar a cara que depois vai voltar aqui, irmãos. Isso não é papel de pai, irmãos. Papel de pai é chamar o filho. Filho, isso está errado. Sabe por que está errado? Porque o pai te ama. E eu quero o teu bem. Agora, irmãos, existe uma inversão de valores. Coisas sendo quebradas dentro dos lares. Por causa de entender o que é paternidade. Paternidade só pode vir de um Deus amoroso, irmãos. Só pode vir dele. Quando nós temos essa dádiva de Deus de ser pai, nós entendemos que também temos responsabilidades. Não só como eu já ouvi muitas vezes, eu ensino o certo e o errado. Ele escolhe o que ele quer. Isso não é pai, irmãos. Isso não é pai. O nosso Senhor Jesus Cristo não apresenta esse Deus como um pai dessa forma. Ele mostra primeiro esse pai que nos transforma, que nos dá uma nova vida. E essa vida hoje é para a glória dele.
Então, o que esse Cristo maravilhoso nos fez? Nos abriu o caminho, porque o caminho é Ele próprio, a nos levarmos a esse Pai, irmãos. Será que existe no meio desse caminho algumas pedras? Claro que existe. Claro que existe. Jesus nunca iludiu nenhum daqueles que Ele chamou. Ele disse na sua palavra que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que eu e você tivesse bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo, irmãos. Que isso não saia da nossa mente, amados irmãos. Que igreja significa chamados para fora. Não se preocupe com o que tem acontecido nesse mundo. Não se preocupe com o que tem acontecido no Brasil. Se você é filho dele, você não pertence mais a esse mundo, irmão. Então não bata panela, não faça alvoroço. Espere e confie no Senhor. Irmãos, quando nós confiamos, primeiro ponto, nós temos identidade, sabemos quem nós somos. O valor que nós temos para esse Deus. Nós temos segurança nele. Segurança, irmãos. Agora, o que nós podemos entender com isso? Que vamos viver preocupados com as coisas que estão acontecendo nesse mundo? Que isso irá afligir a nossa alma? O que tem acontecido no Brasil? Nós estamos prestes a um momento de escolha aqui no nosso país. E tem, irmãos, infelizmente, muitos cristãos que se envolvem com coisas que não cabe a cristão se envolver. Por isso que existe uma mescla, irmãos. E segundo alguns estudiosos, o Senhor tem feito o seu último movimento de amor para a sua igreja, para arrebatar o coração daqueles que são dele para ele mesmo. Irmão, que nós ouvimos a voz do Santo Espírito de Deus, que tem falado com todos nós a sua palavra, que tem nos alertado e tem nos encorajado a confiar e depender desse Senhor. Precisamos olhar com cuidado para estas coisas. Restauração dos pais ou maldição? Quero lembrar os irmãos os últimos 3 versículos do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, o verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Curiosamente, irmãos, a última palavra que se encontra aqui no Antigo Testamento é maldição. Não está aqui colocado em vão. Nós que hoje experimentamos a graça de Deus, você pode dizer assim, irmão, eu estou na graça de Deus. Sim, irmãos, nós estamos na graça de Deus. Se o Antigo Testamento não fosse válido para nós, Deus nunca iria permitir que esse livro estivesse nas nossas mãos. Então tenha cuidado quando ler o Antigo Testamento. Porque muitos fazem o que, irmãos? Alguns textos do Antigo Testamento não gostam e diz assim, eu estou na graça, então eu vou passar um risco nesse texto aqui, porque eu estou na graça. Não podemos olhar desta forma, irmãos. O que Deus aqui nos diz, irmãos, que quando Ele vir esse terrível grande dia do Senhor, Ele irá fazer o que, irmão? Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Esta é a crise, irmão, que está diante de todas as nações hoje. Os pais haverão de voltar a Deus e enfrentar suas responsabilidades para com suas famílias.
ou a decadência moral e social atual, que começou na família e a está destruindo, haverá de continuar e chegar às últimas consequências, que é a maldição. Será a decisão dos pais que determinará o destino da nação. Deus requer que os pais se voltem aos filhos. Então, Ele promete que os filhos voltarão aos seus pais. Irmão amado, que responsabilidade nós temos como pai diante desta verdade. Será que, irmãos, quando nós olhamos esse texto, o seu coração não agita, irmãos? Você não fica assim olhando o Senhor? Olhando para a dificuldade desse mundo e problemas que existem por aí afora? Podemos entender muito claro sobre esse texto. Muitos problemas entre pais e filhos, entre muitas nações, por causa de uma palavra, irmãos: arrependimento. Sem arrependimento, irmãos, não tem possibilidades de nós caminharmos com o Senhor. Não tem. Então que nós olhamos com cuidado para esse texto de Malaquias capítulo 4. Porque é isso que o Senhor nos diz para nós. Que Ele mesmo converterá o coração dos pais aos filhos. E os corações dos filhos aos pais. Se isso acontecer, Ele não vai ferir a terra com maldição. Mas nós vemos que tem acontecido isso, irmãos. Porque muitas pessoas de todas as nações não querem se arrepender. Muitos têm assim um remorso, mas arrependimento não. Em muitas circunstâncias. Agora, esta palavra que ele diz aqui é sobre a nação, irmãos. Nós precisamos compreender que quando ele vier nesse grande dia do Senhor, terrível dia do Senhor, olha aqui que está escrito aqui, irmãos. Se ele não trabalhar nos corações dos filhos e dos pais, esta maldição dele estará sobre a terra. Agora, fazendo um resumo daquilo que eu disse aos irmãos, olhando da posição maravilhosa que Jesus Cristo nos levou, filhos, quero dizer também aos irmãos, esse Deus maravilhoso, Ele é Deus de todos, mas Ele é Pai apenas dos seus filhos. Não tire isso do seu coração, irmão. Porque Ele é Pai apenas daqueles que foram gerados de novo. Daqueles que tiveram uma experiência na morte juntamente com Ele. Ali é gerado de novo, é dado um novo ser. Então, foi este Pai que Jesus Cristo nos revelou. Um Pai que ama, um Pai que cuida, mas um Pai que disciplina e exorta. Quando Ele disciplina e exorta seus filhos, Ele mostra que Ele nos ama. Simples nós entendemos isso, irmão. Imagine o seu filho, se está fazendo algo errado. Você vai deixar ele continuar assim ou você vai chamar ele para perto? Essa é a mesma posição que Deus tem para nós. Se nós estivermos caminhando em caminhos que não é da vontade dEle, Ele vai nos disciplinar. Porque Ele nos ama, irmãos. Em Hebreus capítulo 2, o verso 10, último texto. Hebreus capítulo 2, o verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Com estas palavras que está escrita aqui no livro de Hebreus, nós podemos compreender que esse amado Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho do Pai, conduzindo muitos filhos à glória, e leve esses filhos a ser aperfeiçoados por meio de sofrimentos, porque Ele é o autor da salvação daqueles que crêem.
Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, revele esta paternidade ao nosso coração. Que Ele firme os nossos pés nele mesmo, para que nós não temamos nada que venha acontecer ao nosso redor. Que essas coisas sirvam para que eu e você se coloque aos pés do Senhor, para que Ele seja assim, em todas as coisas, glorificado. Vamos orar, irmãos. Nosso amado Pai, nós rendemos graças ao Senhor pela Sua palavra. Obrigado, meu Senhor, por esse momento que estamos aqui, reunidos em Teu nome, onde aqui a Tua palavra foi anunciada a todos os nossos corações. Pai, não permita que Satanás venha roubar essa palavra de nós, Senhor. Pai, coloque esta palavra nos nossos corações, que ela seja firmada em nós. Que nós não ficamos desanimados com as coisas que acontecem nesse mundo, porque o Senhor é o nosso Pai, aquele que cuida de nós, aquele que nos dá segurança. Nós olhamos para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Não desanimamos com as coisas que têm acontecido. Olhamos para o Senhor, que é o Senhor da igreja. Agradecemos ao Senhor pelos Teus cuidados, pela Tua palavra e por esse tempo que passamos aqui reunidos em Teu nome. Oramos assim, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém.